Bom dia, estamos aqui na estação chuvosa de Fortaleza, como vocês podem ver, e sempre que chove aqui na cidade, algumas regiões sofrem muito mais do que outras. E a história consegue mostrar por que essas regiões sofrem mais do que outras. Então hoje nós vamos conhecer a história de um riacho meio que desconhecido ou meio que perdido na nossa capital, que é o Riacho Pajeú. Então vamos ver a história do Riacho Pajeú e por que sempre quando chove, avenidas como a Heracto Graça, por exemplo, sempre alaga. Então vamos lá. Ó, aqui é o Rio Cocó, um dia, né? Vocês veem que ele está mais cheio por conta das chuvas. E Fortaleza é uma cidade que sempre teve muitos rios, muitas lagoas. E talvez por conta do crescimento desenfreado, da própria falta de conhecimento da própria história da cidade, a gente acabou aterrando algumas dessas lagoas, acabou canalizando algum desses cursos d'água. E sempre que chove, os rios somente retomam aquele lugar que lhes é de direito. Então a gente vai conhecer hoje a história do Riacho Pajeú, que talvez seja um dos riachos, um dos rios, um dos cursos d'água mais importantes até para o próprio surgimento da cidade. Então vamos lá conhecer a história, aqui o Rio Cocó. Fortaleza tem 3 rios bem importantes, né? O Rio Cocó, que é esse aqui, o Rio Ceará, que foi onde houve a primeira tentativa de colonização aqui do estado, e o Rio Pajeú, o Riacho Pajeú, que foi onde às margens desse riacho, Matthias Beck, o holandês, fundou o Forte Schonenbock. Então vamos conhecer um pouco mais da história do Riacho Pajeú. Então, como eu havia falado, Fortaleza sempre teve muitos cursos d'água, muitas lagoas, muitas delas foram aterradas. Vou mostrar aí um mapa da década de 1930, 1940, que mostra muitos desses cursos d'água, dessas lagoas, dessas nascentes, que há ainda aqui na capital. Mesmo que elas tenham sido aterradas ou canalizadas, esses riachos, essas lagoas, eles ainda dão sinais de vida, principalmente nessa época do ano, a época da estação chuvosa aqui no Nordeste do Brasil, principalmente na região norte do Nordeste, onde está Fortaleza, por conta da ZECIT, né, a zona de convergência intertropical, de janeiro a março, abril, geralmente chove muito por aqui. Então, o Riacho Pajeú, ou Riacho Marajaique, ou Marajaique, como era conhecido pelos holandeses, Pajeú vem do tupi pajé, que é curandeiro, médico, e ou u, que é rio, curso d'água. Então o rio do curandeiro, o rio do pajé, ou Marajaique, que era o rio das carnaúbas, o rio das palmeiras, segundo os holandeses. Então quando Matthias Beck chegou aqui na enseada do Mucuripe, ele procurou alguma região com algum curso de água doce, potável, que pudesse ser a base do florescimento dessa nova cidade. Matthias Beck veio para cá, para o Ceará, em busca de prata. Os holandeses em Pernambuco estavam numa situação difícil, financeira, militar, e eles vieram aqui em busca de prata, das minas, supostas minas de prata, que havia relatos que havia perto da Serra de Maranguape ou na Serra da Ibiapaba. Então, quando ele chegou aqui na enseada de Mucuripe, ele viu um curso d'água que estava desaguando na praia que a gente conhece como Praia Mansa hoje, que era esse Riacho Pajeú. Ele desembarcou e a primeira providência ele mandou construir uma ponte nessa margem, que ele desembarcou pela margem direita do Pajeú, né, da Foz. Então, a primeira providência dele foi construir uma ponte sobre esse Riacho Pajeú e na colina Marajaitiba, que tinha nas cercanias do riacho, ele construiu o que viria a ser o Forte Schonenbock, essa primeira construção firme às margens do Riacho Pajeú. Nessa rua que ele fez a ponte, hoje em dia é a Avenida Humberto Nepomuceno, que era conhecida antigamente como Avenida da Ponte, porque era uma das únicas pontes de passagem que havia do Riacho Pajeú. Fortaleza, quando floresceu, depois de Matthias Beck, depois com aquela história toda do algodão que eu já contei, ela cresceu às margens oeste do Riacho Pajeú. Então o Riacho Pajeú era meio que um limite da cidade. Só a partir da década de 1800, do século atrasado, né, 1830, 1840, é que começou essa expansão para leste do Riacho Pajeú.
um dos prefeitos aqui da capital, que era o padre José Martiniano de Alencar, que era o pai do José de Alencar, ele construiu um pequeno dique na região do Riacho Pajeú, onde hoje mais ou menos é o Paço Municipal, o Palácio do Bispo. E nesse dique ele canalizou algumas partes do rio para alguns chafarizes que havia. Então, por exemplo, a rua que passa em frente à Praça dos Leões, a Praça General Tiburcio, era chamada Rua de Baixo. Nessa rua havia um chafariz. E na rua José Avelino, que a gente também já viu, também havia um chafariz com as águas doces e potáveis do Riacho Pajeú. Pois bem, mas o Riacho Pajeú ele tem mais de 5.000, 6.000 anos de história. A nascente dele, há uma divergência. A prefeitura diz que é num local e o Serviço Geográfico do Exército diz que é outro local muito próximo. Então nós vamos agora na nascente desse riacho e vamos fazer o percurso do rio todo, da sua nascente até a sua foz. São mais ou menos 5 quilômetros de percurso do rio Pajeú, do Riacho Pajeú, e a gente vai entender por que, por exemplo, a Avenida Heráclito Graça, sempre quando chove um pouquinho mais forte, alaga. Então vamos lá. Aqui nós estamos no quarteirão onde há Tiburcio Cavalcante, com o Padre Valdivino, com o General Tertuliano Potiguar e Joaquim Nabuco. Nesse quarteirão, nesse terreno aqui, segundo o Serviço Geográfico do Exército, é onde tem a nascente do Riacho Pajeú. Nessa região aqui, ó, nesse local aqui, é a nascente. Desde a sua nascente ele já é canalizado, aí vai pela Júlio Ventura, Heráclito Graça e depois passa pela Dom Manuel rumo ao centro. Então nós vamos fazer esse percurso todo desde a nascente. Essa nascente aqui, segundo o Serviço Geográfico do Exército do Brasil. Vem aqui, nascente do Riacho Pajeú. Aí o riacho nasce, né, nesse terreno aqui e vai em direção à Avenida Júlio Ventura, que fica logo mais ali. Então vamos fazer esse percurso todo. Você vê, o riacho nasce ali, naquele terreno ali, ó, e em muitos pontos ele está canalizado, você consegue ver o riacho passando aqui por baixo. Já segundo a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a nascente do riacho está aqui nesse terreno dessa concessionária hoje, entre as ruas José Vilar, Bárbara de Alencar, aqui a própria Júlio Ventura e a Nunes Valente. Então aqui seria a nascente, segundo a Prefeitura, do Riacho Pajeú. Também nesse trecho aqui, o riacho está todo canalizado. Ó, você já tem os bueiros aqui, então o riacho todo passando aqui por debaixo, canalizado aqui nessa região da Júlio Ventura. E aí daqui o riacho segue seu curso rumo ao mar. São mais ou menos 5 km, 4 km e 800, que vai desde a nascente até o mar. Da Júlio Ventura, que está aqui atrás de mim, ele vai seguindo direto por debaixo da avenida, e aí nós vamos chegar até a Avenida Heráclito Graça. Então vamos lá. Aqui é a Avenida Heráclito Graça, aqui é a Praça da Bandeira, onde tem a estátua da Bárbara de Alencar, que era a avó do José de Alencar, o escritor. E aqui nessa região, o riacho está justamente aqui, ó, passando aqui debaixo dessa região. E era uma região que antigamente, ali o ginásio Paulo Sarazate está mais para trás, aqui antigamente era uma lagoa. E essa lagoa foi completamente soterrada, aterrada e canalizada. Então toda vida que chove, claro, o leito do rio vai tomar o seu lugar, que ele é de direito. Então, se eu fosse político, deputado, prefeito, essas coisas, eu mandava rebatizar essa avenida aqui para a Avenida Riacho Pajeú. Aqui é a estátua em homenagem à Bárbara de Alencar, na Praça da Bandeira, que é esse aqui. O ginásio Paulo Sarazate está ali atrás. E aqui a Avenida Heráclito Graça, ou Avenida Riacho Pajeú. Riacho Pajeú corre justamente aqui embaixo. E aí depois ele vai tomar um rumo à nossa direita
para lá, naquela região lá, rumo ao centro da cidade. Justamente nessa região, na chuva da semana passada, e nem choveu tão forte assim. Alagou e você viu os carros boiando aqui, nessa região que era a lagoa do Riacho, uma das lagoas do Riacho Pajeú. A Avenida Aractugraça está ali, e aqui, por detrás dessa oficina, tá aqui o Riacho Pajeú, num dos seus trechos que ainda está aberto, não foi canalizado ainda o riacho, então passa aqui atrás dessa oficina aqui na Avenida Aractugraça. A riacho vem de lá da Aractugraça, ó, e cruza aqui essa Rua Nogueira Scioli. Ó, e tem muitos prédios que já foram construídos, e prédios altos, que já foram construídos justamente no leito do rio, né? Aqui é justamente o leito do rio. Aqui na Rua J da Penha, é um dos poucos trechos também que o rio ele está exposto. Ó. Ele vem na Aractugraça, passa pela Nogueira Scioli e vem aqui rumo ao centro, passando aqui pela J da Penha. Nesse trecho aqui, ó, e você vê que logo depois, ó, aqui está o rio, logo depois tem casa construída, tem muitas coisas construídas sobre o rio, em cima do rio. Você vê que com toda a poluição que o rio sofre, desde a sua nascente, lá próximo a José Vilar, ainda tem peixe aqui. Você vê, ainda tem vida aquática aqui no Riacho Pajeú. Aqui ele é novamente recanalizado e aí vai nesses corredores até próximo a Dom Manuel, Dom Manuel, Avenida Dom Manuel. Aqui mais uma vez o trecho do rio, do Riacho Pajeú, ali está a Nogueira Scioli e aqui atrás está a J da Penha. Ele vem no sentido do Outeiro, da Aldeota, até o sentido do centro e depois para o mar. Nós estamos aqui mais ou menos no meio do percurso do rio. O rio que vem da J da Penha cruza aqui a Rua Dona Leopoldina, ele está passando aqui embaixo, no sentido da Avenida Dom Manuel. Aqui é a esquina da Rua Rodrigues Júnior, que é essa aqui, com a Pero Coelho. Aqui atrás está o Banco Central, né, que teve aquele assalto ao Banco Central, que depois eu conto essa história em outro episódio, outro vídeo. E Pero Coelho, parei aqui justamente nessa rua, porque Pero Coelho foi o primeiro português açoriano a fundar um forte aqui em Fortaleza em 1603, às margens do rio Ceará, o Fortinho de Santiago. O rio cruza aqui também. Ó, e você vê que aqui é um terreno privado, né? Um comércio. E aqui também outro terreno privado. E o rio está passando por aqui por debaixo, canalizado. E aí, quando ele cruza a Avenida Dom Manuel aqui, a gente tem o Parque Pajeú. É um parque que foi construído na década de 70, 1970, 1980 e é mantido hoje pela CDL. Você vê aqui o rio, um dos poucos trechos em que o rio ainda sobrevive.
E aqui a gente chega ao fim do Parque Pajeú, ó. Aqui ele é recanalizado novamente. Uma parte vai para a Lagoa do Garrote, que é uma lagoa de contenção do riacho, e a outra parte desce em direção à região mais aguda do centro de Fortaleza, região mais histórica do centro de Fortaleza. Daqui já dá para ver a catedral, por exemplo. Então agora nós vamos para a Lagoa do Garrote contar um pouco da história lá. Aqui é a Lagoa do Garrote, que fica no atual Parque da Liberdade, que eu conhecia como, sempre para mim foi a Cidade das Crianças, o Parque das Crianças. Então aqui é interessante esse parque porque tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse monumento que está aqui, ó, que era um brinquedo e tal, foi construído com pedras que foram trazidas do Fortinho de Santiago, aquele construído pelo Pero Coelho, lá da Barra do Ceará. Então muitas pedras que faziam parte da muralha do forte acabaram sendo remanejadas para as próprias construções das casas na região da Barra do Ceará, e algumas delas foram trazidas para cá, para a Cidade das Crianças, para o Parque da Liberdade. E aqui a Lagoa do Garrote, que é esse negócio aqui, era até a década de 1840, 1850 o limite sul da cidade. A cidade vinha até aqui, não passava daqui. Aqui é uma das lagoas de contenção do Riacho Pajeú. Vou mostrar muitas fotos históricas da Lagoa do Garrote, inclusive de pessoas nadando. Aqui havia concursos de natação, barcos, essas coisas todas aqui na Lagoa do Garrote. E por que tem esse nome, Lagoa do Garrote? Porque aqui foi o primeiro, era o local do primeiro matadouro público de Fortaleza. Então os garrotes, os bois que vinham do interior, eles chegavam mais ou menos até essa região aqui, e aqui eram mortos para carne ser distribuída entre os habitantes, ser vendida entre os habitantes aqui de Fortaleza. Então era a Lagoa do Garrote. Tem uma outra história também que diz que tem esse nome porque aqui um garrote fugiu, se perdeu e ninguém conseguiu encontrar o garrote, foram encontrar o garrote nessa lagoa aqui. Mas é conhecida como Lagoa do Garrote, e era o limite sul da cidade nas décadas de 1850, 1840, século atrasado, e uma das lagoas de contenção também do Riacho Pajeú. Daqui o Riacho Pajeú segue em sentido norte até a região mais aguda do centro da cidade. Vamos seguir esse curso do rio. Estamos chegando ao final. Vocês veem também que na lagoa ainda tem peixe, ó. Ela está colocando uns pães aqui para os peixes, e você vê que ainda há peixes aqui nessa lagoa também, na Lagoa do Garrote. Na Lagoa do Garrote, um outro ponto que o riacho é visível é nesse estacionamento aqui. Ele está lá atrás, o rio, o Riacho Pajeú. A gente já consegue ver a catedral, ó, e um dos outros pontos que a gente consegue ver o riacho é aqui. Aqui nós estamos próximo à Rua São José. Na Rua São José foram feitas algumas intervenções. Foi feita uma ponte, e aí eu vou mostrar algumas fotos dessa ponte que foi construída na Rua São José. E aqui também havia como um dique de contenção, um mini açude nessa região aqui. E dessa região era canalizado uma parte do Riacho Pajeú até um chafariz que tinha na antiga Rua de Baixo, que nós vamos em pouco tempo está lá na Rua de Baixo. E outro cano era canalizado até um chafariz que tinha na Rua José Avelino. Então nós vamos ver a Rua de Baixo e a Rua José Avelino. Aqui o Palácio da Luz, que era a antiga sede do governo do estado, aquele que foi bombardeado na década de 1890. Aqui a Praça General Tiburcios, que é conhecido como Praça dos Leões. E aqui é a Rua Sena Madureira. Essa Rua Sena Madureira era conhecida como Rua de Baixo. Por que Rua de Baixo? Porque ela está abaixo do nível da praça. E nessa rua, o riacho está ali atrás, o Riacho Pajeú. Então nessa rua, o prefeito na época, o José Martiniano de Alencar, que era pai do José de Alencar, o escritor, ele construiu uma canalização do Riacho Pajeú daqui até mais ou menos à frente do Palácio da Luz, e aqui nessa região havia um chafariz na Rua de Baixo, com as águas potáveis do Riacho Pajeú. Nós estamos aqui na Rua São José, e aqui havia uma ponte que foi construída sobre o Riacho Pajeú. Já mostrei algumas fotos, vou mostrar novamente. E daqui o Riacho Pajeú ele seguiria para o Palácio do Bispo, que é a atual sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então nós vamos lá para ver essa parte do Riacho Pajeú. A catedral está ali, ó. Aqui é o Riacho Pajeú aqui na prefeitura, né, na região do Palácio do Bispo,
que hoje é a sede do Paço Municipal, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E aqui ainda é uma parte que o riacho está exposto. Aqui atrás, mais uma vez, ó, a Rua São José, e aquela ponte que eu falei para vocês, que eu vou até mostrar as fotos, fica aqui, ó. Ainda está aqui embaixo, é porque hoje é domingo e a gente não pode entrar no Paço Municipal. Aqui é o Paço Municipal, que é a sede da Prefeitura de Fortaleza, que era o antigo Palácio do Bispo. E por que era o Palácio do Bispo? Porque aqui está a Catedral. Então o Bispo ele morava aqui e rezava as missas aqui na Catedral. E aí o riacho vem lá de cima, né? E vai atravessar aqui com direção ao Mercado Central. Aqui atrás está o Mercado Central, ó. E aí ele vai passar perto do Mercado Central. Aqui está o forte, ó, nessa colina aqui, e foi às margens do Riacho Pajeú, que está passando aqui atrás, que Matias Beck resolveu construir o que deu origem a esse forte, o Forte de Schönenbock. E aqui, ó, é o último trecho visível do Riacho Pajeú. O Mercado Central está aqui, do lado, o forte está atrás do Mercado Central, e aqui era a fonte de água potável, doce, que serviu para essa origem desse forte e dessa colonização, que é o núcleo central aqui de Fortaleza hoje em dia. O Riacho Pajeú, aqui o Mercado Central. Daqui ele faz uma curva em direção ao forte, passa na frente das paredes do forte, por debaixo da Avenida Leste-Oeste, né, da nova Avenida Leste-Oeste, que foi feita mais ou menos na década de 1970, 80. E aí depois ele faz uma curva à direita, justamente para ir para a sua foz na Praia Mansa. Nessa curva que ele faz aqui, ó, ele vem daqui e faz uma curva para cá, para a nossa esquerda, em direção ao forte. Nessa curva que ele faz, ele passa sob a Avenida Alberto Nepomuceno, que era por muito tempo conhecida também como a Avenida da Ponte, porque era uma das únicas pontes do Riacho Pajeú. O Riacho Pajeú era um dos limites da cidade, o limite leste da cidade. A cidade ela crescia do Riacho Pajeú para oeste, depois é que a cidade foi passar para leste. E é isso. Talvez por falta desse conhecimento, ou por falta da própria história, por isso que eu acho que história é muito importante, a gente acabou construindo muitas coisas, aterrando muitas coisas, muitas lagoas, muitos rios, e quando chove, esses rios nada mais fazem do que pegar aquilo que lhes é de direito. Então, vamos seguir até a Avenida Alberto Nepomuceno. Aqui embaixo também tem a Zé Avelino. A Zé Avelino fica para cá. Na Zé Avelino tinha um chafariz, era conhecida como a Rua do Chafariz, que tinha um outro chafariz também das águas do Riacho Pajeú. Vamos dar uma passada por lá também e vamos até a Foz, na Praia Mansa, onde hoje é mais ou menos a região do Marina Park Hotel. Aqui está o Mercado Central, a Catedral, o Forte, e o riacho ele passava aqui, ó, próximo às paredes do Forte, vindo da região do Mercado Central. Essa parte aqui já está toda canalizada. Quando foi construída a leste-oeste, na verdade eles colocaram para o lado de lá do viaduto, mudaram o leito do rio e canalizaram. Está toda sob a terra. Aqui, ó, Avenida Alberto Nepomuceno, a Catedral está ali ao fundo, aqui o prédio da antiga alfândega, essa faz, aqui a estátua, né, do Alberto Nepomuceno, e essa avenida aqui era conhecida Avenida da Ponte, porque o rio ele passava ali, ó, justamente naquela região ali, e tinha uma ponte, uma das únicas pontes que atravessavam o rio, aqui o Riacho Pajeú. Aqui a Rua José Avelino, que foi a primeira rua pavimentada de Fortaleza, justamente para trazer as mercadorias que vinham do porto até a região do centro. E aqui atrás, ó, na Travessa Baturité, na Rua Baturité, aqui havia um chafariz. Por isso que essa rua, antes de chamar José Avelino, que era um comerciante de Aracati, era chamada de Rua do Chafariz, porque havia um outro chafariz aqui, também construído na época do José Martiniano de Alencar, do pai do José de Alencar, com a água do Riacho Pajeú, água potável do Riacho Pajeú. Aqui é um dos monumentos em homenagem ao Marechal Castelo Branco, que foi presidente da República e que construiu, ou foi responsável pelo projeto, pela aprovação do projeto
da construção dessa avenida, da Avenida Leste-Oeste, que acabou desfigurando muito dessa região aqui, da foz do Riacho Pajeú. Então, aqui é o monumento, e a foz, ela está ali atrás, dentro desse hotel, do Marina Park Hotel, aqui dos terrenos dele, que eram terrenos públicos antes e agora são terrenos pertencentes a essa instituição. Olha, ali é o Marina Park, né? Região da Praia Mansa, o antigo porto, Fortaleza, que era para cá. Os destroços do Mar Arrobo que estão aqui, ó. E ali, nessa região ali, é a foz do Riacho Pajeú. Infelizmente a gente não pode entrar, né? Que é um local privado e tem que pedir autorização antes e tal. Aí não pode entrar para ver essa foz do Riacho Pajeú, né? Mas é isso, o rio histórico de Fortaleza, a foz dele fica aqui nesse local em que a população não tem mais acesso, né? Então aqui as margens das muralhas do forte, das paredes, das brancas paredes do forte, se despede, né? A gente contou hoje a história do Riacho Pajeú, que nasce ali no coração da aldeota, no Outeiro, no antigo Outeiro, e desce pela Júlio Ventura, Heracto Graça, passa pela Avenida Dom Manuel, vem rumo ao centro até a Lagoa do Garrote, e aí depois vem em direção a esse centro mais agudo, mais histórico de Fortaleza, passando pela Rua São José, pelo Paço Municipal, Palácio Bispo, atrás do Mercado Central, na frente do forte aqui, nessa região aqui, à frente das muralhas do forte, e aí depois, por fim, acabando na sua foz, aqui na Praia Mansa, que é uma foz hoje que ninguém pode ver, se não for dia de evento do hotel, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, essa história desse rio perdido aqui de Fortaleza. Tem um livro muito interessante que eu vou colocar o link desse livro, que na verdade foi uma tese de pós-graduação na Universidade Federal do Ceará, que é muito interessante, muitas fotos, muitos mapas, e que conta um pouco mais dessa história, se vocês tiverem mais interesse em saber. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveite sua cidade, até domingo que vem.